Então, vamos lá. Iniciando aqui. Então, o que é que a gente vai fazer essa semana, né? Nós vamos exatamente fazer a nossa revisão, aí depois a prova já está liberada lá na sala do Google. Vou colocar essa prova para vocês também nos grupos do WhatsApp, para que vocês possam exatamente fazer essas avaliações, tá bom? Então, o detalhe vai ser exatamente em cima disso aí, ok? Então, bora ver aqui nossa apresentação. Eu preparei aqui essa revisãozinha aqui para vocês. Então, nossa revisão, ela vai estar o PDF também lá na sala do Google para vocês acompanhar a revisão, para ajudar a fazer a avaliação, né? Então, nossa revisão aqui consta com 10 questões. Então, a primeira questão aqui vai ser um dos modelos que vocês vão fazer lá na nossa prova, né? Onde ele diz aqui, ó, a função horária da posição S de um móvel é dado por S igual a 20, 3t menos 4t elevado ao quadrado. Tanto aqui na nossa apresentação, quanto lá na avaliação, ele não consegue colocar o expoente elevado ao quadrado, igual como eu escrevo aqui, ó, t elevado ao quadrado. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó, depois. Então, quando vocês veem isso aqui depois, significa que é elevado, certo? Então, isso aqui é o t ao quadrado, né? Com unidades do sistema internacional. Nesse mesmo sistema, a função horária da velocidade do móvel é... Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comparar a função dada, que é S igual a 20 mais 3t menos 4t elevado ao quadrado, com a função característica do movimento variado, que nós colocamos lá pelo sorvetão, né? S igual a S0, V0t, mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, vocês vão comparar os termos aqui que a gente precisa, certo? Eu coloquei aqui com a linha verde, com a função característica da função da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, né? Que é vovô, vovó ainda tenta, certo? Quais são os termos que nós precisamos? A velocidade inicial e a aceleração, para escrever a função da velocidade. Quem é a velocidade inicial? Está junto aqui com o T, ó, é 3. 3 positivo. Você escreve aqui 3 positivo. Então, a expressão 1 meio A é igual a quanto? A menos 4. Ó. 1 meio A é igual a menos 4. Esse 2 que está aqui dividindo vai para o outro lado multiplicando. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Então, o A é menos 8. Você vai colocar aqui, ó, menos 8t. Então, minha função da velocidade é 3 menos 8t. Aí você vai marcar lá no problema, tá bom? Chegou uma alguém aqui, embora receber aqui essa pessoa antes de eu começar aqui a nossa gravação mesmo. Valendo. Tá bem atrasada, Sibeli. A gente já começou a gravação, viu? Voltando lá para o nosso problema. Então, apresentamos aqui a primeira, vamos para a segunda. Na segunda, né, que é uma questão aqui da FEI, né, no movimento retilíneo uniformemente variado, né, com velocidade inicial nula, então esse S0 aqui é zero. Também a velocidade inicial zero, isso aqui também é zero. Então, isso aqui tudo aqui sai, ó. Esse aqui sai, esse aqui sai. Então, você vai ficar o quê? Que o espaço vai ser 1 meio até ao quadrado, né? Então, a distância percorrida é diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso, né? 1 meio a t ao quadrado. Então, diretamente proporcional ao quadrado do tempo do percurso. Então, é só marcar, pessoal, e lembrar das definições lá de movimento variado. Então, não tem erro. Essa questão aqui, quando falar das questões de definição do espaço com o tempo, é só lembrar aqui dessa expressão do sorvetão. 1 meio a t ao quadrado, tá bom? Aí não tem erro para vocês aqui.
Na terceira, ele fala de um caminhão com velocidade de 72 km por hora. Você vai dividir por 3,6 ou lembrar lá daqueles valores da tabela que nós falamos, né? Dividir 72 por 3,6 dá 20. Então, aqui significa dizer que a velocidade inicial é 20. Ele é freado e para em 10 segundos. Então, velocidade final aqui é 0. Ele vai parar. Então, ele quer saber qual é o módulo da aceleração, da aceleração média do caminhão durante a freada. Então, ó, A, ΔV, ΔT, certo? O módulo aqui, 0 menos 20. Como é em módulo, só sai daqui de dentro valores positivos. 0 menos 20 é menos 20, mas o módulo dele é 20. Dividido por 10, 20 por 10, dá 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Aí nós vamos para a nossa questão de número 4. Questão de número 4. Em um teste para uma revista especializada, um automóvel acelera de 0 a 108. Do mesmo jeito, a gente vai converter isso aqui, ó, divide por 3,6, ou vai para a tabela, ou faz a divisão, que dá 30, certo? Em 10 segundos. Nesses 10 segundos, o automóvel percorre. Então, para fazer esse cálculo, eu preciso primeiro saber a aceleração, certo? De preferência, né, a gente já sabe aqui, ó, ΔV, ΔT, aí 30 menos 0, dividido por 10, dá 30, por 10 dá 3, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho uma aceleração. Como ele quer saber o espaço percorrido, eu vou aplicar a Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a ΔS, certo? Então, nesse caso aqui, ó, 30 ao quadrado dá 900, 0 ao quadrado dá 0, não contribui nada. 2 vezes, a aceleração que é 3, 2 vezes 3, 6. Então, quem é o ΔS? Esse 6 que está multiplicando vai para o outro lado da igualdade, dividindo. 900 por 6, então, é o nosso ΔS. Então, quem é o ΔS? 900 por 6 dá 150 metros. É a nossa resposta aqui da questão 4, tá bom? Vai ter uma desse mesmo modelo, só mudando os valores, por favor. Tenha paciência, volte no caderno de vocês, responda seguindo esse modelo, certo? Aí vocês voltam para a questão e procuram a alternativa certa. Mas sempre fazendo esse parâmetro que eu estou dizendo aqui para vocês. Façam os comparativos antes de estar marcando lá aleatoriamente. Que a tendência natural, se você marcar aleatório sem responder, é errar. Tá bom? O senhor vai botar isso aí no grupo, vai? Oh, sim, já está na sala virtual também. A função horária da posição de um móvel que se desloca sobre o eixo do X e no Sistema Internacional de Unidade. Aí aqui, ó, só porque eu troquei o X, botei o S, que é a nossa função característica, é o sorvetão, certo? Mas é só para vocês usarem o comparativo, né? S é o X, né? Então, quem é o S0? A posição inicial, menos 10. Quem é a velocidade inicial? 5. A expressão 1 meio A, aqui é como se tivesse o número 1 aqui, ó. Como só tem T ao quadrado, aqui é porque tem um 1, né? Porque 1 vezes T é T. Então, nesse caso aqui, tem um 1zinho bem aqui, ó. Tá bom? Eu vou até escrever lá, que é para vocês não se confundirem, acharem que eu estou inventando esse 1, né? Então, ó, esse 1, ele tá bem aqui, ó. Ele tá, como a gente restaura, ele tá subtendido. Então, aqui tem o número 1 aqui, ó. Então, essa expressão é igual a 1. Aqui, ó. 1 meio A é igual a 1. Então, esse 2 que está dividindo vai para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, 2 vezes 1, 2. Então, quem é a função característica? Vovô, vovó, ainda tenta. Então, nesse caso, quem é o V0? V0 aqui, 5. Quem é o A? 2. Acabamos de descobrir aqui, ó. O A é 2. Então, a função da velocidade fica V igual a 5 mais 2T. Do mesmo jeito, vai ter esse mesmo modelo, antes, com outros valores, mas vocês precisam seguir essa sequência. Qualquer dúvida, essa aula vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Vocês voltam de novo lá para a aula, assistem a aula, antes de responder.
Segue a orientação que eu estou dando para vocês. Anotem no caderno antes de vocês responderem, né? Enviar, quer dizer, né? Que vocês anotem, só enviem, não enviem logo. Se vocês enviar, vocês vão perder. Então, e só envie depois de respondido. Não marque à toa. Questão de número 6. Uma motocicleta com velocidade de 108 km por hora, divide por 3,6, dá 30, não é isso? Tem seus freios acionados bruscamente e para após 30 segundos. Qual é o módulo da aceleração? Aquela mesma coisa, o módulo aqui, ó. Então, final é 0, porque ele para, menos 30, que é a inicial, divide por 30. Aqui dá menos 30, o módulo só sai valores positivos, então fica 30 dividido por 30, que dá 1. Tá beleza? Então, a aceleração aqui é 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Questão de número 7. Um caminhão a 90 km por hora, divide por 3,6, dá 25. Percorre 50 metros até parar. Mantendo a aceleração constante, o tempo de frenagem ou freagem, né? Melhor usar a palavra mesmo, frenagem, que é para ter característica específica de freagem mesmo, de Professor, freio. Oi. não dá para o senhor colocar a cor, assim, uma cor mais, tipo um verde, porque o vermelho tá, não dá para mim ver direito, não. Deve ter algum problema. Agora mesmo não dá, não, porque isso aqui já está gravado, certo? Tá bom. Posso só botar nos próximos. Mas lá no PDF fica de boa, né, professor? No PDF fica. Dá pra ver. É. Mas é porque tem gente que tem dificuldade de enxergar o vermelho. É uma questão de visão mesmo, entendeu? Cada um tem uma característica. O bom mesmo é o preto, né? O bom mesmo é o preto. Eu vou ver se eu uso o preto nos próximos. Porque o preto, dificilmente as pessoas têm problema com o preto. Mas o vermelho, algumas pessoas têm dificuldade com o vermelho mesmo. Isso é normal. Frenagem. Em segundos é igual a aplicar a Torricelli, primeiro, V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, menos 2 vezes o A, delta S, que é o espaço. Ele vai parar no final, então isso aqui é 0, está meio torto, mas é o 0, certo? Igual a 25 ao quadrado, menos 2 vezes o que eu quero saber nesse momento, vezes 50. Então, 2 vezes 50 dá 100, né? 25 ao quadrado, 625. Então, fica 0 igual a 625 menos 100A. Esse 100A, né, vai ficar em evidência de um lado aqui, ó, 100A aqui. Aí o 100 vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 625 dividido por 100. 625 por 100 dá 6,25. Quando vocês encontrar a aceleração nesse valor, você vai aplicar a função da velocidade. V igual a V0 menos AT. O A eu calculei aqui usando a Torricelli. Velocidade final é 0. Inicial é 25. Quem é meu A? Menos 6,25. Porque quando envolve freagem, é negativa a aceleração. Certo? Menos T. Então, você vai para o outro lado com o sinal trocado, ó. 6,25T igual a 25. Então, você vai pegar esse 6,25, ó, dividir aqui por 25. 25 dividido por 6,25, 4. 4 o quê? 4 segundos. Tá ok? 4 segundos. Vamos para a questão de número 7. A nossa resposta aqui vai ser essa aqui, viu, pessoal? Nossa resposta é essa aqui, 4 segundos. Vou botar um Szinho aqui para vocês lembrar que é o segundo. Questão de número 8. Um móvel se desloca numa certa trajetória retilínea, obedecendo à função horária de velocidade V igual a 30 menos 6T, unidades do sistema internacional. Pode-se afirmar que no instante T igual a 5 segundos, a velocidade instantânea, a velocidade desse momento, em metros por segundo, e a aceleração instantânea, lembrando que a aceleração é constante, então ela é a mesma, só olhar aqui, ó.
O A aqui, ó, é esse aqui, ó. Tá junto com o T. O A é quanto? Menos 6. Então, o A não muda. Quem pode mudar? É a velocidade com o tempo. Aí vocês vão substituir aqui na função. V igual a 30 menos 6 vezes 5, né? Que é o tempo que ele colocou aqui, ó. O tempo de 5 segundos. Esse tempo aqui de 5 segundos. 6 vezes 5, 30. Então, 30 menos 30, 0. Então, quais são os valores? 0 para a velocidade e menos 6 para a aceleração. É a nossa resposta aqui, tá bom? 0 para a velocidade e menos 6 que não muda. Todo tempo é o mesmo valor, que é esse valor aqui que está junto com o T. Ok? Questão de número 9. Está perto de a gente encerrar, pessoal. Um motoboy, muito apressado, deslocando-se a 20 metros por segundo, freou para não colidir com um automóvel à sua frente. Durante a frenagem, sua moto percorreu 20 metros de distância em linha reta, tendo sua velocidade uniformemente reduzida até parar. Então, velocidade final 0, sem bater no automóvel. O modo da aceleração média da moto em metros por segundo ao quadrado, lembrando aquela história que eu falei para vocês, ele não consegue colocar o expoente nem lá no questionário e nem aqui na apresentação. Então, vai estar esse modelo aqui mesmo lá, desse jeito, que é metros por segundo ao quadrado. Enquanto percorria a distância de 20 metros, foi de... Então, vamos aplicar a Torricelli, pessoal. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, menos 2 vezes o que eu quero saber, vezes a variação de espaço. Ele vai parar no final, então a velocidade final é 0. 0 ao quadrado é 0. Igual a 20 ao quadrado, que é 400. Menos 2 vezes, que é de freagem negativo. 2 vezes 20, que dá 40. Então fica 40A. Esse 40A está aqui, ó, negativo, vai para o outro lado da igualdade como positivo. Então fica 40A positivo, igual a 400, que é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. Então, quem é A? 400 dividido por 40. Então, A igual a 10. Vai ter uma questão nesse mesmo modelo para vocês lá fazerem, tá bom? Hoje vocês vão ter uma surpresinha no simulado. Toda vez que você entrar, a ordem das questões estão trocadas. Então, para quê? Para que evitar o pessoal fica passando gabarito um para o outro. Então, hoje vocês não vão ter essa opção, porque vai estar trocando a cada instante que acessar. Então, cada um que acessa, acessa numa ordem diferente e não tem numeração. Tá bom? O meu nome ficou lá no meio, professor. Oi? O nome ficou lá no meio. Exatamente. Se você acessar, vai ficar em outro lugar. Se tu acessar 5 vezes, é 5 vezes em lugares diferentes. Então, exatamente para evitar que o pessoal ficar passando gabarito. Tem gente que está passando só gabarito aí para os outros. Então, para evitar isso, hoje você não vai ter numeração. Então, ele vai estar... A cada acesso que você fizer, vai estar em ordem diferente. Só para vocês não acharem estranho. Então, A vai ser igual. Então, aqui nós temos o quê? Numa rodovia, um motorista dirige com velocidade de 20 metros por segundo. Quando avista um animal atravessando a pista. Assustado, o motorista freia bruscamente e consegue parar 5 segundos após e há tempo de evitar o choque, certo? A aceleração média de frenagem foi em metros por segundo ao quadrado de... Então, aqui, ó, vamos calcular a aceleração. ΔV, ΔT. Então, ele dá a frenagem 0 menos 20. Então, a gente vai aplicar aqui o módulo também para sair valores positivos. 0 menos 20 dá menos 20, mas em módulo saiu 20. 20 por 5, 4. Então, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade aqui que ele está querendo. 4 metros por segundo ao quadrado. A nossa resposta. Aí a gente encerrou. Encerrado aqui, vocês vão para a prova. Não tenha pressa, certo? Faz do jeito que eu orientei vocês. Vocês vão exatamente ter a paciência, anotar no caderno
E aí, ó, cuidar em responder. Vocês têm 24 horas aí para fazer esse simulado. Todos os professores vão postar aí hoje, então vocês precisam ter calma e paciência hoje em fazer essas avaliações, tá bom?